Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe uma reflexão para nós fazermos aí, dando sequência ao Vacinando o Nosso Espírito, né? Em torno da felicidade. O que seria essa felicidade? Porque a gente vê tantas pessoas que parecem ter tudo e que não são felizes. A gente acredita, fala, se eu conseguir tal coisa eu vou ser feliz. De repente a felicidade não vem e a gente começa a se questionar em torno dessa questão da felicidade, né? Como conquistarmos a felicidade? O que é essa tal felicidade? É possível alcançar ela no presente momento, na vida em que nós estamos, neste planeta de provas e expiações em que nós vivemos, né? E antes de entrar nas reflexões que o André Luiz nos traz em torno da felicidade, eu vou contar para vocês uma historinha muito interessante, que o espírito que nos traz essa história, pelas mãos de Chico Xavier, é o espírito Hilário Silva. Está num livro chamado Almas em Desfile, e essa história se chama Feliz Sem Saber. E lá, o Hilário Silva nos conta que tinha um médium chamado João Luna, que ele estava doente, estava realmente muito cansado. Ele era lavador de carros, ganhava pouco, afligia-se ao ver a esposa e os 4 filhinhos descalços, mal vestidos, num barraco suburbano que tinha só 2 cômodos bem pequenininhos, quase que totalmente remendado por fragmentos de zinco. Então, assim, ele tinha uma vida muito simples, muito difícil, e ele estava ficando cansado, doente da vida em que vivia, né? Vendo a família muitas vezes passando por privações na simplicidade em que eles viviam, né? Preocupados, alguns amigos conduziram ele à residência da Dona Augusta de Lima, que era uma médium conhecida no centro da cidade. Como fazia com todos, a bondosa senhora recebeu aquele grupo amavelmente, abrindo as portas da sua casa, da sua moradia. Embora tivesse arrasado pelo desânimo, o João admirava o interior da casa, o interior doméstico. A mobília inglesa estava lá emoldurada de telas custosas, esculturas gregas, de copiosa alfaia italiana, belos tapetes que sobressaíam os gobelins na talagarça unida. Então era uma casa muito bonita, muito elegante. Tudo que não tinha na casa dele, lá na casa dessa outra médium que ele foi levado para se tratar, tinha. Uma casa chique mesmo. E enquanto eles conversavam, eram servidos refrescos, né, sucos ali em taças de cristal. Quando acabou a alimentação, a médium convidou todos aqueles que estavam ali para fazerem uma oração em auxílio àquele irmão necessitado, né, o Luna. Bastava a prece para que o João se recuperasse. E a Dona Augusta transmitiu o passe e orou. E pediu a Deus se compadecesse dela, afirmando-se a mulher mais sofredora do mundo. Dizia-se exausta de provações, fatigada, abatida, sem coragem de prosseguir. E chorava, e rogava a compaixão divina para sua existência, que era um verdadeiro vale de lágrimas, segundo a sua própria expressão. Quando terminou, o João de Luna parecia realmente melhor. Ele sorria. E os visitantes já foram logo ali se despedindo, tal, para poder ir embora depois desse tratamento que ele recebeu do passe, né? E o João de Luna, muito comovido, exclamou ali para aquela bondosa dona de casa: Dona Augusta, Deus lhe pague o que a senhora fez por mim. Como assim, meu irmão? Disse a médium. Eu nada fiz. E Luna observou reanimado, sem qualquer intenção de ferir. Recebi muito em sua prece, pois se a senhora no conforto que Deus lhe deu afirma que é a mulher mais sofredora da terra, eu, na minha casinha de zinco, devo ser feliz sem saber. Essa psicografia de Chico Xavier põe a gente para pensar muito fortemente em torno da questão da felicidade, né? O que vem a ser essa felicidade? O que traz essa felicidade? Será que aquilo que nós almejamos e que nós acreditamos que irá nos fazer feliz realmente é a chave, é o mapa que nos leva à felicidade, né? E pensando sobre isso, nós temos um capítulo muito interessante no livro Sinal Verde, que é o que nós estamos fazendo a nossa sequência aí, vacinando a nossa alma, né? Em que André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, também vem falar pra gente em torno da questão da felicidade. E lá, o André Luiz ele nos faz alguns lembretes muito interessantes sobre esse tema. Ele nos diz o seguinte:
Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Então, meus queridos, a gente já começa a ter um ponto aí da onde está voltado o nosso coração, o nosso querer, né? A gente sempre começa a se assemelhar, a gente começa a se transformar na direção daquilo que nós admiramos, daquilo que nós amamos. E o André segue reforçando o seguinte: quem se aceita como é, doando de si para a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. E como a gente começa a perceber aqui, quando o André vai dando as chaves aí para a gente começar a buscar esse cadinho de felicidade que a gente tanto almeja, ele não está falando aqui em posse, ele não está falando em dinheiro, ele não está falando em nada disso. Ele começa a falar em estado interior, em doação pessoal, ou seja, na conquista da felicidade, ele começa a chamar atenção não para aquilo que nós conquistamos, que nós recebemos da vida, mas sim para aquilo que nós doamos para a vida. E ele coloca essa seguinte reflexão para a gente pensar: opa, o que eu tenho que dar para a vida para eu conseguir ser feliz? E muito democraticamente ele vem lembrar a gente que você não precisa estar nessa ou naquela posição. Todos nós temos a possibilidade de começarmos a ter esse caminho para a felicidade aonde quer que estejamos, desde que nós demos o melhor para a vida, naquele lugar, naquela situação, naquela posição em que fomos colocados para viver. E ele lembra também, o André Luiz, que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. E aí a gente tem que tomar cuidado para não se confundir, achando que a felicidade que nós fizermos para o outro vem da nossa permissividade, vem de nós sempre fazermos aquilo que o outro quer, da gente passar por cima muitas vezes dos nossos desejos para poder atender aos outros. A verdade é que ele chama a nossa atenção no seguinte sentido: não é você se diminuir no sentido de se anular, no sentido de negar aquilo que você quer, aquilo que você acredita, para fazer muitas vezes o outro feliz, mas sim saber viver respeitando aqueles que estão ao nosso redor, respeitando também a natureza do outro que está ao nosso redor, que pode ser diferente da nossa. Muitas vezes esse respeito, essa consideração, um olhar carinhoso, um ombro amigo, ajuda a gente a melhorar a vida dos que estão ao nosso redor. Então, quando a gente começa a dar o melhor de si para a vida, respeitando aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes podem ter posições e pensamentos contrários aos nossos, a gente começa a ter aí um passo à frente para realmente sermos felizes. Enquanto ainda estamos combatendo, querendo diminuir o nosso próximo, querendo que o outro se ferre por pensar diferente ou por agir diferente, quem vai estar preso no sofrimento, quem vai estar aí se machucando, em primeiro lugar, somos nós. E o André ele lembra o seguinte, ele fala que a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira lhe dar. Então, aquela pessoa que às vezes está ali chateada, magoada, dolorida, com algum sofrimento, a gente não precisa de grandes coisas para poder fazer algo de bom para a vida dela. Muitas vezes aquele sorriso acolhedor, aquele sorriso carinhoso que você dá de compreensão para aquela pessoa é algo que ela necessite para poder aí se reerguer, para poder melhorar a sua caminhada. O André Luiz ele também nos chama muito atenção para a questão da exibição da felicidade, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver nas redes sociais pessoas aí que parecem extremamente felizes, realizadas, bem-sucedidas, e muitas vezes essas pessoas, quando se deitam sozinhas lá na sua cama, choram, sofrem, sentem-se insatisfeitas com a vida, né? E o André ele nos diz o seguinte: a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas ela reside, ela vive com o endereço exato na consciência tranquila. O que tem tudo a ver com aquela primeira reflexão que ele fez lá no começo, né? De fazermos o melhor aonde quer que estejamos. Isso está muito vinculado a termos a nossa consciência tranquila. Porque se nós errarmos, se algo não der certo, se de repente a coisa não sair como a gente planejava,
a gente não vai se torturar, porque a gente vai poder olhar para o nosso coração, olhar para nós mesmos e dizermos: eu fiz o melhor que eu podia. O resto está nas mãos aí de Deus. A gente vai ter consciência tranquila, vai poder se deitar na cama e dormir sossegado sem se arrepender pela palavra dita de maneira inconsequente ou pela palavra não dita que poderia trazer conforto e amor na vida dos que estão ao nosso redor. Enfim, dando o nosso melhor para a vida, a gente tem que esperar que a vida também vai dar o melhor para a gente. Mas naquelas situações em que nós precisarmos passar por provações e que o objetivo sai diferente a situação sai diferente daquilo que a gente pensava que seria o nosso objetivo, a gente vai poder ter a consciência tranquila dizendo: olha, eu dei o meu melhor. Se de repente o caminho seguiu outro rumo, é porque provavelmente eu precisava passar por uma nova lição. Mas tranquilo, sabendo que o que eu podia fazer, eu fiz de melhor naquela situação. E o André nos lembra também sobre os complexos de culpa que nós trazemos e que muitas vezes também impedem a gente ali, barram a gente de ter uma vida mais plena, mais tranquila, mais harmoniosa e feliz, né? Ele fala assim, ó, se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Porque é comum quando a gente começa a querer mudar, se modificar, a querer buscar algo melhor na nossa vida, é comum a gente olhar para trás e começar a se arrepender, começar a sentir culpado, começar a ter aquele peso quando a gente prejudicou alguém, quando a gente não fez todo o bem que podia em direção de alguém. E o André ele vem chamar a atenção da gente para isso. Olha, se naquele momento você não conseguia ser bom, mas hoje você já tem essa consciência e deseja reparar o seu erro, repare com tantos outros necessitados que tem ao seu redor. Trabalhe em favor do seu semelhante, aquilo que você não pôde fazer lá atrás porque você não tinha conhecimento ou não tinha o despertar realmente da consciência de querer fazer o bem. Se hoje você tem, é hora de você começar a reparar então os danos do passado, servindo e fazendo bem para aqueles que hoje estão ao seu redor. E segue o André nos dando um conselho aí de ouro, onde ele diz assim, ó, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Esse estudar a si mesmo está muito ligado à questão da nossa reforma íntima, né? Como que eu vou melhorar aquilo que eu não sei que precisa ser melhorado? Olhar para dentro, buscar se conhecer, se autoconhecer, sem ter medo daquilo que nós vamos encontrar. Porque muitas vezes a gente quer colocar embaixo do tapete aquelas falhas, aqueles defeitos que nós temos, né, que nós trazemos aí de muitas e muitas encarnações, que faz parte aí do nosso processo evolutivo, mas que não serve mais pra gente. Eu não quero mais ter esse defeito, eu quero mudar. Então, o primeiro passo é reconhecer. E quando a gente começa a olhar para dentro e ver quem nós realmente somos, ver toda a bagagem que a gente conquistou, mas toda aquela que ainda falta a gente conquistar, a gente começa a trabalhar o nosso coração para ser mais humilde, para entender que a dificuldade que a gente aponta no outro é a dificuldade que nós ainda também trazemos no nosso coração. E se nós já conseguimos superar essa dificuldade, a gente lembra o quanto que é difícil essa superação. Mesmo que a gente consiga, e a gente começa a respeitar aqueles que ainda estão na luta, né? Isso é a humildade. Saber onde nós estamos, mas saber o que ainda falta da gente alcançar, né? Tornando a gente, sim, mais humanos, mais misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor, vivendo lutas que nós já vivemos ou que nós ainda estamos vivendo. E o André, caminhando aí para o final dessa reflexão, traz ainda mais alguns lembretes preciosos, dizendo que o amor é a força da vida e o trabalho vinculado ao amor é usina geradora de felicidade. Ou seja, enquanto eu não colocar amor naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou vivendo, e quando ele fala aqui em trabalho, é toda atividade útil que a gente executa na vida, não é só o trabalho remunerado que dá lá o nosso pagamentinho no fim do mês. É o trabalho que nós fazemos também lá, mas também com todos aqueles que convivem conosco. É o servir ao próximo, é o servir ao bem.
quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, a gente começa a descobrir aí a grande usina geradora da felicidade, que não tem a ver com ganhar na Mega Sena, que não tem a ver em conquistas materiais, mas sim conquistas do coração, em ter amor, em ter respeito, em ter resignação muitas vezes, buscando dar o melhor de si aonde estivermos, aonde a vida nos colocar. E ele fala assim, ele dá um puxãozinho de orelha na gente. Ele fala, se você parar de se lamentar, você vai perceber que a felicidade está chamando seu coração para uma vida nova. Um erro muito comum que nós trazemos, né? Da gente ficar se lamentando, ficar se queixando, ficar sofrendo por aquilo que não tá bom e esquecer de abrir os olhos por tudo aquilo que já é bom, que já é maravilhoso, por tudo aquilo que nos traz paz, por tudo aquilo que nós já conquistamos. Então fica aí um chamamento muito interessante. Lição de casa para essa semana aí, prestar atenção no tanto que a gente se lamenta ao longo da nossa existência e que a gente não precisava se lamentar. A gente podia trabalhar aí no nosso interior para modificar ao invés de ficar lamentando, né? E para encerrar essa reflexão, o André Luiz diz: quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Ou seja, mesmo nos períodos, nos momentos mais difíceis que nós passarmos, que a gente possa ter olhos de enxergar adiante, que nós possamos ter olhos de entender que tudo passa, que as maiores dores que nós possamos vivenciar vai passar também, até aquelas mais profundas, quando a gente pensa, por exemplo, em desencarne de pessoas amadas. Lembremos da imortalidade da alma, lembremos que a vida não separa ninguém, lembremos que essa separação ilusória, ela é transitória, porque as almas que se amam sempre estão conectadas pelo coração e se reencontrarão no momento adequado. Fica aí essa reflexão para mais essa semana, para que a gente comece a fazer esse exercício de busca diária da felicidade que nos é possível no momento presente, no momento em que estamos vivendo, no nosso planeta de provas e expiações, mas que graças a Deus que a gente já possa ter esses olhos de despertamento para buscar sempre o que for de melhor, melhorando a nossa vida e também a de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada pela companhia e mais uma reflexão e até semana que vem.